Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Centro de Estudo para poder falar um pouco sobre a atividade física, o exercício físico do paciente com hemofilia. Bom, o tema é esse, o benefício do exercício físico na saúde musculoesquelética. Primeiro, vamos falar sobre o conceito do que é atividade física, do que é exercício físico. A atividade física é todo e qualquer movimento que você execute e que consiga que resulte em algum gasto energético, um gasto calórico, que seja acima da linha de repouso. Então, sair para dançar é atividade física, você limpar a casa é atividade física, sair para andar, caminhando, ou pegar a bicicleta e passear é atividade física. O exercício físico é quando você realiza essa atividade física de maneira planejada, de maneira estruturada, e que você tem como um fim, um objetivo final, a melhoria ou a manutenção da aptidão física. Então, vou dar o exemplo dessa bicicleta que você pegou para passear. Só que ao invés de você passear com essa bicicleta, você estipulou que você vai andar por 30 quilômetros, ou que você vai andar a 30 quilômetros por hora. E que você vai fazer isso uma determinada frequência cardíaca, ou uma determinada velocidade. Quando você estipula esse tipo de coisa de objetivo durante a atividade, você está fazendo o exercício físico. E aí, as diretrizes para que o mínimo de atividade física que você deveria fazer, executar, para promover a saúde, de uma forma geral, essas diretrizes são para indivíduos saudáveis. Primeiro, vou falar sobre indivíduos saudáveis, que essas são as recomendações. Sobre hemofilia, ainda não existe essas diretrizes, mas para indivíduo saudável tem, então vou usar como parâmetro. Na base da pirâmide, seria a atividade física na maneira geral. Então, o ideal é que você consiga executar essa atividade física o maior tempo possível por dia, o maior número de vezes por semana. Basicamente, é que você se mantenha ativo. Subindo um degrau da pirâmide, a gente fala sobre o exercício aeróbico propriamente dito. O exercício aeróbico deve ser feito no mínimo 150 minutos semanais, se você executar com uma intensidade moderada. E no mínimo 75 minutos semanais, se você realizar com uma intensidade vigorosa ou forte. Do lado direito do slide, mostra o que seria a intensidade moderada em termos de frequência cardíaca, o que seria a intensidade vigorosa ou forte. Subindo mais um degrau, a gente fala sobre treino de flexibilidade e treino de força. A recomendação mínima é que você execute esse tipo de atividade pelo menos 2 vezes por semana. E o último degrau seria o tempo de inatividade. Quanto menor esse tempo, melhor. Então, ele é inversamente proporcional à base da pirâmide. Bom, quando a gente fala de hemofilia, ou qualquer patologia, primeiro a gente tem que identificar, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: existe um efeito adverso? O exercício pode causar algum malefício para esse indivíduo que tem essa patologia? Por diversos anos, os pacientes portadores de hemofilia foram proibidos ou limitados de diversas atividades. E aí, por diversos anos, vários artigos tentaram responder essa pergunta. E usaram diversas formas de intensidade, seja usando peso corporal, peso por resistência elástica, e normalmente eles não acharam uma relação direta entre a prática de exercício físico e o aumento de episódios hemorrágicos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse artigo, eu vou falar em 2 momentos. Primeiro agora sobre segurança e depois sobre os resultados dele. Ele não foi feito para falar sobre segurança, mas o protocolo dele foi muito interessante. Bom, foram 52 indivíduos testados, 24 indivíduos foram colocados no grupo de intervenção. E a intervenção foi executar essa atividade física, o exercício físico, 2 vezes por semana, 90 minutos por dia. Tinha que fazer exercícios de mobilidade nesse programa. Mobilidade, coordenação motora, força e exercício aeróbico. No treino de força, eles tinham que fazer entre 5 e 9 exercícios, não tinha um padrão para todo mundo, mas era pelo menos 5 até 9. 3 séries de 15 repetições. O período de estudo, follow-up de estudo, foi 6 meses, o que é um tempo muito interessante. E aí eles referem durante o estudo que um possível caso de episódio hemorrágico causado pelo exercício. E eles apontam não como uma clara hemartrose causada pelo exercício, e sim uma possibilidade que tenha sido. Para quem está do outro lado da tela e treina, se você avaliar, esse é um protocolo que você vê em qualquer academia para qualquer indivíduo saudável. Então, assim, é um protocolo, um volume de treino bem interessante.
E mesmo assim, e um pouco intenso, e mesmo assim, em 6 meses, um dos indivíduos, uma vez só, possivelmente teve um caso de episódio hemorrágico causado pelo exercício. Tá, a gente falou da segurança do exercício. Sim, dá para fazer de maneira segura. E agora a gente vai falar dos benefícios. Para falar dos benefícios, vamos voltar para o mesmo artigo. Bom, primeiro eles avaliaram, fizeram um teste de caminhada de 12 minutos e fizeram um teste de equilíbrio numa perna só. O grupo controle não houve diferença para pré e pós-estudo. Mas o grupo de intervenção, eles conseguiram aumentar a distância percorrida nessa caminhada de 12 minutos e a velocidade máxima que eles percorreram essa distância. No teste de uma perna, de equilíbrio numa perna só, também houve uma melhora significativa no tempo que sustentava numa perna só. E o grupo controle não houve diferença significativa. Além disso, eles avaliaram força muscular em latíssimo do dorso, reto abdominal, bíceps e tríceps braquial, bíceps e quadríceps femoral. De novo, o grupo controle não teve nenhuma diferença significativa, pré e pós-estudo. Mas o grupo intervenção, houve aumento significativo de força em todos os músculos testados. Resumindo, isso foi um excelente estudo, o exercício físico consegue melhorar a capacidade cardiorrespiratória em indivíduos portadores de hemofilia, consegue aumentar a força muscular e consegue melhorar o equilíbrio. E aí eu coloco essa chavezinha aí com diminuição do número de hemartroses e hematomas, porque esse combo de aumento de força muscular e melhoria do equilíbrio são provavelmente os maiores motivos para que você, junto com um possível aumento de massa muscular, de benefícios do exercício físico na diminuição de hemartroses e hematomas futuros. Bom, vamos agora contextualizar da infância, nas várias fases da vida, como se deve entrar com exercício, com atividade física de maneira geral e como exercício, de maneira segura. Na infância, nesse primeiro momento em que as crianças começam a engatinhar e começam a andar, basicamente elas são colocadas no mundo da atividade física. É quando elas começam a aprender a engatinhar, aprender a andar, a brincar com a bola, a brincar com brinquedos, a se mexer. O exercício físico ele não entra muito forte. Basicamente, a criança tem que aprender a brincar. E sempre de maneira segura. Cuidado, muito cuidado com o terreno com que elas vão brincar, se pode ter risco de queda, se tem quina, se vai andar de bicicleta, qualquer outra atividade que possa correr risco de queda, que use equipamento adequado, capacete, cotoveleira, joelheira, mas nunca privar essa criança de brincar. Só que ela brinque com cuidado. Ainda na infância, tem um segundo momento que o exercício físico já entra, que é na fase escolar. Ali, na educação física escolar, o professor da escola, ele começa a colocar essa criança para fazer os exercícios físicos, que basicamente são brincadeiras, atividades, que a intenção dele, entre outras coisas, é promover o desenvolvimento motor dessa criança. Então, ali ela está fazendo exercício físico já. E já nessa fase, o ponto do esporte, ele vai para todas as fases, mas um ponto muito importante a gente não vai tolir que esse indivíduo pratique esporte. Mas a ideia é que ele escolha esporte, que é onde não haja contato físico, ou caso esse tipo de esporte que ele queira praticar tenha contato físico, que a gente adapte. Existe alguma forma de adaptar para que não aconteça o contato físico. E algo muito importante, sempre que possível, de maneira recreativa e nunca competitiva. Na adolescência, a gente começa a colocar o exercício físico, principalmente a academia. Os adolescentes começam a aparecer muito na minha sala, muito na consulta, pedindo para começar a frequentar uma academia. E é um excelente momento para isso. Junto com a atividade física que eles já deveriam estar praticando desde a infância, eles deveriam começar a entrar, a partir dos 12 anos, já dá para começar a pensar em entrar em academia, para fazer treinamento de força, treinamento aeróbico, treinamento de flexibilidade. E aí a gente vai fazer um exercício que aquela criança cresceu e é praticamente impossível que a gente consiga que, de um ponto ao outro, não tenha ocorrido nenhuma hemartrose, nenhum hematoma. Então, há uma possibilidade, já aí, ainda pequena, de ter alguma articulação com algum acometimento, nem que seja uma dor leve. E, nesse momento, quando a gente encaminha esse indivíduo para a academia, ou que a gente prescreva aqui e mande para a academia já com a prescrição, a gente tem que começar a pensar em possíveis adaptações do treino.
O treinamento de força, na verdade, o treinamento de força, o treinamento funcional, o exercício físico, ele pode ser feito. O máximo que a gente vai ter que fazer é adaptar para alguma articulação. Se o joelho está com alguma dor, se o tornozelo está com alguma dor, a gente pode adaptar. Continuando com o exercício dessa criança ou adolescente que cresceu e virou um adulto. O exercício físico agora, ele deve estar no centro do planejamento semanal da atividade física. O que eu quero dizer com isso? A atividade física, provavelmente, a tendência é diminuir de uma forma geral, por causa de trabalho, por causa de faculdade, de família, mas esse indivíduo tem que imaginar que ele tem que colocar pelo menos ali umas 3 vezes por semana para pensar em praticar um exercício físico controlado. Os objetivos são melhoria e manutenção da funcionalidade do indivíduo, controle do peso corporal, que é bem interessante, principalmente para quem tem hemartrose de repetição em tornozelo, joelho também, mas seria mais para tornozelo, ganho de força e, sempre que possível, hipertrofia. Lembrando que, provavelmente, mais hemartroses aconteceram da adolescência para a fase adulta, então a gente imagina que talvez já tenha algum tipo de artropatia, ou mesmo que não tenha, talvez tenha mais de uma articulação já com alguma dor. Então, a adaptação continua sendo, e, na verdade, passa a ser um pouquinho mais importante. Na terceira idade, o que deve se pensar é, mesmo o idoso sem nenhuma patologia, idoso sem nenhuma patologia é difícil, mas o idoso sem hemartrose, sem hemofilia, desculpa, 2 pontos básicos que a gente pensa quando a gente prescreve o exercício para idoso, a gente tem que melhorar a função dele, porque provavelmente perdeu de alguma forma. E a outra coisa que perde muito fácil nessa faixa etária é força. E na hemofilia não foge isso. Então, basicamente, além dos objetivos básicos que a gente já tinha na fase adulta, a ênfase se torna muito maior em exercícios físicos que promovam a funcionalidade para o dia a dia. A gente prescreve exercícios que sejam favoráveis para aquela função dele, porque ele precisa para o dia a dia, e que a gente consiga preservar, se a gente não conseguir ganhar essa força, que consiga preservar a força muscular. E aí, mais uma vez enfatizando, muito provavelmente, a artropatia hemofílica ele já tem. Alguma limitação articular ele já tem. Então, de novo, repetitivo, mas é muito importante. Adaptação é a palavra-chave para o exercício físico, para que praticamente todo mundo, todos os hemofílicos consigam executar algum tipo de atividade física, a gente sempre usa a palavra-chave como adaptação. Estava falando sobre artropatia hemofílica, e aí a gente vai falar um pouco sobre as articulações mais acometidas, que são joelho, tornozelo e cotovelo. Começar por joelho, e a gente vai fazer esse exercício de primeiro pensar em atividade física de uma forma geral, o que evitar, o que priorizar, e depois a gente fala sobre o exercício físico também, o que priorizar. Em joelho, agora que eu vi a foto, que era para ter uma joelheira aí, não um tênis, o que deve se evitar em atividade física de uma maneira geral? Imaginando que esse indivíduo já tem uma artropatia instalada. Exercícios de alto impacto, exercícios com elevado risco de queda, exercícios de caráter repetitivo para essa articulação e exercícios que tenham uma disputa envolvendo contato físico, para que não haja trauma. Priorizar o uso da joelheira, então esquece aí o tênis, então imagina uma joelheira, e atividades compatíveis com as possíveis limitações dessa articulação. Um exemplo aqui que eu posso utilizar, que já aconteceu, por exemplo, aqui no Hemorrio, um indivíduo que às vezes tem um bloqueio na flexão, uma limitação muito grande na flexão, e que não consegue achar banco para colocar para que aquele indivíduo consiga pedalar, usar a bicicleta. Ele não tem flexão suficiente para executar a bicicleta, atividade teoricamente aparentemente banal. Então, talvez tenha que evitar esse tipo de atividade. Priorizar o exercício aeróbico de baixo impacto, então natação, elíptico, a bicicleta, caso seja possível. Os movimentos controlados dessa articulação, e aí movimento controlado a gente sempre pensa em amplitude de movimento, a gente sempre tem que pensar em fugir da dor, e atividade controlada, a fase concêntrica e excêntrica do movimento sempre controlados. O exercício de forma explosiva é contraindicado. A carga imposta sempre submáxima. Exercícios de propriocepção são sempre bem-vindos para esses indivíduos. Fortalecimento muscular da área. O tópico de diminuição da diferença de perimetria entre membros é porque, normalmente, quando essa artropatia está muito bem instalada, há, com certeza, uma atrofia muscular, uma diferença muito grande, bem visível, de uma coxa para outra, quadríceps,
posterior de coxa. E aí, tudo bem, a gente normalmente não consegue igualar. Isso é praticamente impossível. Mas se a gente conseguir diminuir e que essa força fique um pouco mais parelha, fica mais equilibrado. E para a função desse indivíduo, para o dia a dia, seria mais interessante. E último tópico, atenção ao volume de treino. Isso vai aparecer nos outros slides também. A escolha dos exercícios, às vezes, está muito adequada. O problema aí não é a escolha do exercício da academia, a cadeira extensora, o agachamento, o leg press. Eu estou pensando em joelho. E assim, o acúmulo. Esse indivíduo já tem um joelho mais sensível, com mais dor. Então, você prescrever exercícios demais, prescrever exercícios com séries demais, ou número muito grande, muito elevado de repetições, esse contexto, esse combo, pode levar a dor ou pode levar até novas hemartroses, o que vai piorar a articulação. Para o tornozelo, se vocês forem ver, para a atividade física, basicamente é a mesma coisa para o joelho, porque são as articulações que fazem parte do sistema locomotor. A função ali é sustentar o corpo e locomover o corpo. Então, evitar exercícios de baixo impacto, alto impacto, elevado risco de queda, caráter repetitivo também, e envolvendo contato físico. O uso aí sim está com a imagem certa, que seria o tênis, principalmente de cano longo, cano alto, para poder facilitar ali o equilíbrio, dar mais equilíbrio e estabilização para esse tornozelo. E atividade compatível com possíveis limitações, nesse caso aí, é porque normalmente quando tem artropatia, você tem uma perda de dorsiflexão. Se não uma perda total, mas tem uma limitação nessa dorsiflexão, esse movimento do tornozelo de fazer isso. E normalmente, quando você perde a dorse, qualquer obstáculo, menor que seja, esse indivíduo tem uma tendência a tropeçar. Ele tropeça com muita facilidade. Então, caso ele vá fazer atividade física em algum terreno, que seja um terreno sem obstáculos, um terreno sem buracos, sem sobressaltos, sem inclinação. Porque a gente não está pensando só na articulação do tornozelo. Se esse indivíduo cair, pode ser ruim para qualquer articulação. Então, para evitar queda, toma muito cuidado com o local que esse indivíduo vai executar esse tipo de atividade. Com relação ao exercício físico, de novo, priorizar os exercícios aeróbicos de baixo impacto. O controle do peso, como eu falei anteriormente, ele é muito importante, porque esse indivíduo que se tiver sobrepeso ou já tiver em obesidade, isso aumenta muito o risco de novas hemartroses. Exercícios de propriocepção são extremamente importantes nesse ponto, para essa articulação. O treinamento de força é primordial, junto com propriocepção e junto com a parte cardiorrespiratória para controle do peso. E, de novo, atenção ao volume de treino, atenção ao número de exercícios que você prescreve com sobrecarga para tornozelo. Por último, o cotovelo. O cotovelo não é uma articulação que tem como função sustentar, então muda um pouquinho o que evitar e o que priorizar. Mas o exercício de caráter repetitivo, promover muitas repetições, uma atividade que você promova muitas repetições para essa articulação, essa repetição excessiva sim pode ser um problema, há uma tendência de causar novos sangramentos. De impacto direto ou transferido, o impacto direto é muito fácil de entender, é um trauma na região do cotovelo. O transferido, o exemplo mais claro, mais fácil de dar, é, por exemplo, o jogo de tênis, em que você bate com a raquete na bola, o impacto está na raquete com a bola, mas esse impacto é transferido para o cotovelo. É muito comum, por exemplo, tenistas terem tendinite de cotovelo. Então, para quem já tem uma artropatia em cotovelo, deve-se evitar, por exemplo, tênis ou frescobol. E priorizar o uso de equipamentos adequados. Seria, no caso, a cotoveleira. Com relação ao exercício físico, no treinamento de força, eu até mudei a palavra, como escrever aí, o movimento controlado, mas é basicamente a mesma coisa. Muito cuidado com a fase concêntrica e excêntrica do movimento. É muito comum que talvez no final da flexão ou no final da extensão do cotovelo pode haver dor. E aí a gente pede para que não execute até aquele ponto de dor, a gente pare antes esse padrão de movimento, seja na flexão de cotovelo, na extensão de cotovelo, seja no supino ou na puxada, por exemplo, na academia. A carga imposta, de novo, sempre submáxima. Exercícios unilaterais é porque, por exemplo, a execução da puxada é muito comum em academia, ou do supino com uma barra. A gente imagina que você tem um cotovelo com amplitude perfeita, com amplitude normal,
e tem um outro cotovelo que já tem artropatia e que tem algum bloqueio, seja no final da extensão, no final da flexão, e se você tentar executar esse movimento segurando as duas mãos ao mesmo tempo, se esse cotovelo tiver limitação, você só vai até aqui. Esse que é bom, que não tem limitação nenhuma, você vai treinar ele também só até aqui, na hora de fazer a puxada. A gente vai acabar limitando uma articulação, um membro que estava... Você pode executar mais, você pode executar uma amplitude maior, pode executar, e aí sim promover um fortalecimento melhor para aquela musculatura. Então, a gente acaba limitando uma articulação que está boa. Então, sempre que possível, no caso, por exemplo, do cotovelo, é promover exercícios unilaterais nesses casos. De novo, atenção ao volume de treino. E, por final, o que eu pensei, uma atividade aeróbica que pode ser ruim, deveria ser evitada, para o dia a dia a gente pode prescrever, então pode acontecer, seria a natação, mas bem específica no estilo nado peito. Porque não é o problema da resistência da água em si, e sim o problema do excesso de repetições. Esse acúmulo de repetições durante a atividade pode promover dor ou uma nova hemartrose. Os dois últimos slides são praticamente para dizer como funciona a minha anamnese inicial aqui. Como é que funciona a minha de raciocínio com os pacientes quando eu abordo pela primeira vez. Bom, o que eu quero entender para poder prescrever o exercício para esse indivíduo? Primeiro, que tipo de tratamento ele realiza? Se ele está fazendo profilaxia, se ele está com tratamento sob demanda, se há presença de inibidor. Basicamente, aí o mais importante e perigoso inibidor e se está trabalhando por demanda. A diferença básica aí em relação à profilaxia é que eu vou pegar vou ter mais cautela na hora da prescrição inicial para quem está sob demanda e para quem está com inibidor. E numa reavaliação, vou ter mais cautela ainda na hora de promover intensidades maiores, exercícios com um grau de dificuldade maior, eu vou ter mais cautela ainda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o histórico desse indivíduo. Frequências de sangramento. Já atendi indivíduos aqui que relatam sangrar uma vez por mês ou até 2 vezes por mês aquela mesma articulação. E há pouco tempo eu atendi um indivíduo, 1 semana, 2 semanas, que quando eu questiono, ele não lembra, porque deve ter quase 1 ano que ele teve uma hemartrose. Então, há uma diferença muito grande. E a gente tem que ficar muito de olho. Esses indivíduos que sangram com muita frequência, normalmente, sempre que possível, eu peço para que eles comecem um treinamento comigo. Eles não vão para uma academia de primeira, eles passam 1 mês comigo, 2 meses, se possível, treinando aqui 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para depois eu encaminhar para uma academia, para eu ver mais de perto como ele se adapta ao exercício, se vai sangrar ou não. Locais mais frequentes de sangramento, a escolha do exercício e principalmente em relação àquele volume de treino que eu falei, para tomar muito cuidado, o cuidado é maior caso ele tenha, por exemplo, em cotovelo, caso ele relate que tenha muitos sangramentos em cotovelo, a frequência maior em cotovelo. Se ele fala em tornozelo, na hora que eu for prescrever a atividade aeróbica, eu vou solicitar que ele não faça esteira, por exemplo, que ele tente fazer bicicleta ou tente fazer transporte. E se há quadro de artropatia hemofílica, além de tudo que eu falei nos slides anteriores, especificamente a hora de adaptar o exercício. Em relação à amplitude bem específica do exercício, eu preciso entender o quanto de amplitude ele tem para eu saber o que eu consigo prescrever para ele. E, por último, não menos importante, a classificação quanto ao nível de fator circulante. Eu não tenho a mesma conduta, um hemofílico leve, um hemofílico moderado, um hemofílico grave. O próximo e último slide são as recomendações e orientações baseadas na hemofilia grave. Que a ideia é prescrever exercícios apenas nos dias que ele faz uso de profilaxia. No caso do moderado, e com certeza no caso do leve, dá para eu liberar para que ele execute o exercício físico e a atividade física um número maior de vezes por semana. Aí seriam orientações gerais. Normalmente é como eu prescrevo um pouco mais detalhado isso para a academia, depois de uma anamnese com o indivíduo, mas de uma forma geral a parte básica que eu escrevo para a academia, para o professor da academia que vai treinar esse indivíduo. Treinamento de força, aeróbico e flexibilidade. Lembrando, isso são orientações gerais para um hemofílico grave. Então, os 3 tipos de modalidade, a gente sempre prescreve um número de vezes até o número máximo de vezes que ele faz o uso de fator. Então, se ele faz o uso de fator 3 vezes por semana,
é de 2 a 3. Se ele faz fator 2 vezes por semana, treinar o exercício físico apenas 2 vezes por semana. Com treinamento de força, eu quero que esse indivíduo aumente força muscular e que ele melhore a funcionalidade. Com treinamento aeróbico, eu quero que ele controle o peso corporal, ou baixe, se precisar, e melhore o condicionamento cardiorrespiratório. E o treinamento de flexibilidade, eu quero promover a flexibilidade desse indivíduo e quero melhorar a mobilidade também dele. E aí, em vermelho, algo muito importante, treinar, principalmente no início, apenas nos dias de profilaxia, para que eles treinem no momento mais seguro da semana deles. E aí, embaixo, em azul, o que é muito importante é, além desses exercícios, a ideia é que, com o tempo, eles entendam que eles podem fazer atividades físicas corriqueiras, eles não precisam mais ficar com medo de subir escada, se aquele joelho vai inchar ou não, se aquele tornozelo vai inchar ou não. Que a gente promova um fortalecimento muscular e uma hipertrofia, se possível, para que ele consiga executar esse tipo de atividade para o dia a dia, sem se preocupar, sem ficar com medo se vai fazer ou não e vai dar tudo certo. Bom, eu termino por aqui minha apresentação. Eu espero ter contribuído de alguma forma no dia de hoje.